Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Gabriela, de Geografia. Nossa aula de hoje é sobre as transformações das paisagens antrópicas. Pois bem, conceito. Paisagem é uma categoria de análise da geografia que nos auxilia no estudo da compreensão do espaço a partir de um recorte específico. Ela é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar, interpretar por meio do nosso sentido. Ou seja, a paisagem é uma parcela do espaço que conseguimos perceber através do nosso sentido, como, por exemplo, visão, audição e olfato. Ou seja, o conjunto de elementos naturais e culturais que observamos em determinado espaço geográfico. Pois bem, agora iremos conhecer os tipos de paisagens mais conhecidas, são a paisagem natural, cultural e a humanizada. Agora irei falar de cada uma delas, para vocês compreenderem um pouco mais. A paisagem natural são as expressões dos elementos da natureza, que não se modifica o que for um pouco alterado pelo ser humano. Ou seja, a paisagem natural são aquelas mais que predominam elementos naturais, como rios, árvores, montanha e etc. E a paisagem antrópica são a expressão da atividade humana, né? No qual foram modificados ou criados pelo homem. As paisagens culturais também são chamadas de paisagens antrópicas, são a expressão da atividade humana. Ela constrói-se a partir de uma utilização e a transformação dos elementos naturais pelas atividades pelo homem, ou seja, são aquelas que revelam aspectos de uma determinada cultura e que foi alterado pelo homem. Para tanto, para a geografia, a paisagem é uma área da superfície terrestre que nasce como resultado da interação entre diversos fatores biótico, ambiótico e antrópicos, e que cada um com um reflexo visual no espaço. Uma paisagem ela pode ser composta tanto por elementos atuais quanto também para elementos do passado, em ser composta ainda por elementos naturais e também culturais. Esses elementos podem estar presentes no mesmo espaço. Transformações de paisagem. As paisagens naturais podem ser modificadas pela própria natureza, através do clima, do relevo, do solo, da vegetação e etc., como no exemplo abaixo. Pois bem, a transformação das paisagens ela pode ocorrer de maneira lenta, como, por exemplo, numa expansão urbana. O que seria essa expansão urbana? Seria um processo pelo qual as cidades passam em constante, desde o momento da sua intensa, predominam ser em maior ou menor intensidade, de toda forma implica no crescimento. Ou também, por exemplo, após uma erupção de um vulcão. Sabemos que o uso do espaço pelos seres humanos envolve os fatores econômicos, sociais, ambientais, político e cultural. As paisagens naturais também passam por uma série de modificações provenientes da própria natureza, de acordo com a influência do clima, do relevo, do solo, da vegetação, e entre outros. Diante disso, os elementos são entendidos como produtos de comunicação de fatores específicos que atuam de forma interna e externa no planeta. Temos alguns exemplos também sobre elementos que podem se transformar ao longo do ano, que são o quê? Árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras, geleiras e entre outros. Isso quer dizer que o desenvolvimento tecnológico também é um dos fatores que contribui para as paisagens sejam modificadas, pois quanto mais o espaço é alterado,
e suas paisagens naturais vão ganhando novos formatos. Entendeu, caros alunos? Pois bem, se as paisagens existem, é através das suas formas de importância e da sua observação, e análise consiste em entender a história dos grupos sociais e as formas da produção em uso de elementos naturais. Sendo assim, a partir da paisagem, podemos revelar as possíveis relações entre a sociedade e o seu espaço. Agora, para finalizar nossa aula, vocês irão fazer uma atividade. Vocês deverão comparar as imagens apresentadas na nossa microaula com as que podem ser encontradas na comunidade em que vive, destacando assim em quais pontos se assemelha e difere, informando quais atitudes consiste e pode colaborar para a preservação da paisagem. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.